Fala, gente! E aí, tudo bom? Beleza? A gente vai fazer um pouquinho de exercício, revisando todo o conteúdo que a gente viu até agora, tá? Só pra gente dar um foco, pegar uns exercícios de vestibular e colocar aqui, beleza? Pra gente poder ir fazendo, então a gente vai fazer uma varredura nos conteúdos, tá? Então olha aqui, ó, primeira coisa, processo de adaptação consiste na capacidade do ser humano de criar soluções diante das adversidades, permitindo sua sobrevivência desde os trópicos, cuja temperatura média é de 20 graus Celsius, às regiões polares, onde o termômetro atinge temperaturas próximas a menos 40. Beleza, ele falou até agora só de temperatura. Considerando os valores acima, a variação em módulo da temperatura na escala Kelvin corresponde, ó, preste atenção, ele está perguntando a variação em módulo. Então, em módulo, que eu não quero saber nada referente ao sinal. Se der uma variação negativa, não vai importar, ele só quer saber o valor absoluto. E ele quer saber a variação, então eu não quero saber valor de temperatura específica. Eu quero sim o valor da variação dessa temperatura na escala Kelvin. Ele me deu as temperaturas na escala Celsius, beleza? Como a gente vai fazer isso aqui? A gente pensa lá nos nossos termômetros base, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. O Celsius e o Kelvin, a gente viu já dentro de sala de aula o seguinte, os dois são divididos em 100 unidades. Então, o que significa isso? A variação térmica nas duas escalas, tanto na Celsius quanto na Fahrenheit, é a mesma. Então, eu posso falar que a variação da temperatura em Celsius tem que ser igual à variação de temperatura na escala Kelvin, diferente da escala Fahrenheit, que a escala Fahrenheit tem 180 unidades. Então, ó, a gente vai trabalhar com a variação de Celsius sobre 5 é igual à variação de Fahrenheit sobre 9. Beleza. Ele me deu duas temperaturas lá, 20 e menos 40 na escala Celsius. Então aqui, ó, eu tenho 20 menos 40. É igual a variação na escala Kelvin. Menos com menos dá o quê, gente? Dá mais. 20 mais 40 é igual a variação na escala Kelvin. A variação na escala Kelvin vale 60 kelvins, que seria o mesmo valor da escala Celsius. Também seria 60. Se eu quiser saber na escala Fahrenheit, aí eu tenho que aplicar nessa daqui, ó. Seria 60 sobre 5 é igual a variação de Fahrenheit sobre 9. 60 sobre 5 dá 12 vezes 9 Fahrenheit. A variação de Fahrenheit nesse caso aqui daria 108 graus Fahrenheit. Beleza? Nossa resposta 60 kelvins, letra C. Aí você para pensar, pô, isso caiu no vestibular, essa questão não é tão difícil assim. Exato, essa questão é da UERJ. Essa questão caiu na prova objetiva da UERJ, tá? Então, gente, dá pra gente ganhar tempo, facilitar e quase gabaritar a prova ou gabaritar a prova de física, tá? Não estou falando quase, porque a prova de física, algumas vezes vocês sentem temor da prova. Mas olha aqui, ó, o UERJ, ó, normalmente vem 5 questõezinhas de física, 4, 6 quando arrebenta. Isso aqui é uma delas. Então não tem tanta dificuldade assim, dá pra gente acertar bastante, dá pra gente até gabaritar a prova. Beleza? Continuando. Motor de combustão dos carros é acionado por um equipamento elétrico denominado motor de arranque, que consome em média 300 amperes quando ligado a uma bateria de 12 volts. Admita um carro cujo motor de arranque funcione durante 2 segundos, tá? Determine a quantidade de energia em kJ consumida pelo motor de arranque nesse intervalo de tempo. Então vamos parar para pensar uma coisa. Energia, eletricidade, voltagem, segundo, tá uma bagunça danada com um monte de unidade diferente, né? Mas o conceito de energia, gente, não muda.
o conceito energético não vai mudar. Por que que não vai mudar? Porque olha aqui, ó, quando eu trabalho com motor, normalmente, eu já penso automaticamente naquela capacidade daquele motor. Então, se eu tenho ali um motor de arranque, eu estou pensando na capacidade desse motor de arranque. Então, eu penso na potência desse motor de arranque. Se eu penso na potência, a potência elétrica desse motor de arranque, eu consigo trazer para a energia. Se eu consigo trazer para a energia, eu consigo trazer para trabalho, que é a mesma coisa, tá? Pensando, assim, tirando os referenciais, como é que a ideia de trabalho e energia é a mesma. Então, dá para a gente pensar, vamos lá, ó, potência é igual o trabalho dividido pelo tempo que aquele corpo ficou em funcionamento, que aquele motor ficou funcionando. Beleza, eu tenho, ó, qual é a quantidade de energia, kJ, consumida pelo motor. Beleza, eu quero saber o trabalho que esse motor realizou, a energia que esse motor realizou. Dá para calcular a potência? Ele me deu aqui, ó, corrente elétrica e voltagem. E a potência, ela é voltagem vezes corrente elétrica. Ela também pode ser DDP, que é a voltagem ao quadrado, dividido pela resistência, ou ainda a nossa potência pode ser a resistência vezes a corrente ao quadrado. Tudo isso é potência. Se você trabalha com a potência lá na mecânica, a potência é trabalho sobre tempo, ok? Então vamos lá, ó. Ele me deu ali a voltagem e a minha corrente elétrica. Então vamos trabalhar aqui. Potência é igual a 12 vezes 300. Potência é igual a 12 vezes 300, dá 12 vezes 3, 36, com 2 zeros, watts. Beleza, 3.600 watts é a minha potência. Eu quero saber agora quanto vale o meu trabalho. Potência, trabalho sobre tempo. Se a minha potência é 3.600, e lá no exercício ele me disse que o motor fica ligado por 2 segundos, 2 aqui embaixo, 2 passa multiplicando, 3.600 multiplicado por 2 dá 7.200 joules. Então, a quantidade de energia em kJ. Essa resposta está certa? Não. Porque essa resposta está em joule. Eu tenho que passar para kJ. E o K do kJ vale 1.000. Então é só dividir esse cara por 1.000. Divide ele por 1.000. Vai dar trabalho igual a 7,2 kJ. Agora sim está certinho. Beleza? Mais uma. Preciso de muito conceito físico aqui para resolver a questão? Não, não preciso. Só preciso lembrar que a minha potência elétrica, ela também pode ser aplicada na fórmula de potência mecânica, tá? E que trabalho e energia, conceitualmente, são iguais. Eu utilizo a mesma coisa ali, beleza? Da onde é essa questão? Da onde veio essa questão? Da UERJ de novo. E ó, repara o seguinte, cadê as múltiplas escolhas dessa questão? Não tem. Não tem múltipla escolha. Significa que ela é uma questão discursiva. Ela não é nem da prova de qualificação. Ela é do exame discursivo. Ela é da segunda fase da UERJ. Olha como não é complicado. Sim? Vamos lá. Continuando. Mais um. Um objeto de massa igual a 4 kg desloca-se sobre uma superfície horizontal com um atrito constante. Tá? Então eu tenho um bloquinho de 4 kg que está se deslocando numa superfície horizontal com um atrito constante. Em determinado ponto da superfície, sua energia cinética vale 80 joules. Legal. 10 metros após esse ponto, o deslocamento é interrompido. O que significa isso? O corpo para. Beleza? Então, 10 metros depois, o corpo para. Ele perdeu toda a sua energia. O coeficiente de atrito entre o objeto e a superfície equivale a... Ele quer saber o coeficiente de atrito. Então, gente, vamos parar para pensar um pouquinho. Quem é que faz esse cara parar? Quem é que faz esse corpo parar? É a minha força de atrito.
É a força de atrito que faz esse objeto parar. Beleza. Se faz ele parar e ele tinha uma determinada energia, significa que essa minha força de atrito realiza um trabalho. Então, ó, a variação da minha energia cinética é igual ao trabalho realizado. Legal. A minha energia cinética zerou. E anteriormente eu tinha 80. Legal. Esse cara aqui é a minha variação de energia cinética. E qual é a fórmula de trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Então, olha aqui, ó. 80 é igual a F vezes 10. Professor, ali era 0 menos 80, veio para cá 80. Por que você está fazendo isso? Presta atenção, é só para a gente poder agilizar o procedimento. A gente quer o coeficiente de atrito, repara nas opções que não tem sinal negativo ali, ok? Não tem. A gente sabe que a força de atrito é uma força que tende ao contrário do movimento. Então essa força de atrito, já que ela tende ao contrário do movimento, significa que o meu trabalho é um trabalho negativo. Então se esse trabalho é negativo com menos daqui, vai virar o quê? Positivo. Beleza? Não veio do nada. O menos está ali, ele morre aqui, porque essa força aqui é uma força de atrito que está no sentido contrário ao movimento. Legal, corta 0 com 0, a minha força vale 8 newtons. E essa força, só para lembrar, é minha força de atrito. Ok, ele pergunta qual é o coeficiente de atrito. Eu preciso calcular qual é esse coeficiente de atrito. A força de atrito, ela é igual ao normal vezes o nosso coeficiente de atrito. E se o cara está numa superfície horizontal, andando para lá com uma determinada velocidade, a minha força de atrito está no sentido contrário a esse movimento. Para cima aqui, ó, perpendicularmente, eu tenho a minha normal. E para baixo eu tenho a minha força peso. Numericamente, o peso e a normal são iguais. Isso numericamente. Beleza? Então, em módulo, o valor numérico da força peso e o valor numérico da força normal, da reação normal, são exatamente iguais. Qual é a fórmula da força peso? Massa vezes gravidade. Então, vale 4 quilos vezes 10, que dá 40 newtons. Agora é só jogar aqui em cima. 8 é igual a 40 vezes μ. Passo 40 para o lado de lá. Quanto é 8 dividido por 40? Se a gente simplificar por 8 e por 8, dá 1 sobre 5, não é isso? E 1 dividido por 5 dá 0,2 ou 0,20. Resposta, letra B de bola. Sim, essa tem um pouquinho mais de conta, você tem que passar por mais coisas para chegar aqui, sim, mas de novo é uma questão da UERJ, tá? É uma questão típica padronizada da UERJ, ok? Então olha aqui, ó, primeiro calculei aqui a minha força de atrito através do meu teorema de energia, de variação de energia cinética, igual ao trabalho, calculei a força de atrito, beleza. Na força de atrito, eu venho para cá, mas antes disso eu preciso saber a minha normal, que vale igual ao peso. Então coloco aqui e resolvo. Eu tenho duas etapas de conta, sendo que essa daqui é meio que intuitiva para a gente. Então a gente tem duas etapas de conta nesse problema, ok? Mais um. De novo, de blocos. Vamos ver o que esse cara está pedindo aí. De novo, uma questão da UERJ. Tá? Considere um bloco sujeito às forças F1 e F2, conforme ilustra o esquema. Se essa figura, antes da gente ler, se essa figura tiver levando em consideração proporção, a força 2 é maior do que a força 1. Tá? A gente precisa ler, mas proporcionalmente, se estiver levando em consideração, a F2 é maior do que a F1.
Lendo. O bloco parte do repouso em movimento uniformemente acelerado e percorre 20 metros sobre o plano horizontal liso em 4 segundos. Então ele anda 20 metros em 4 segundos. O valor da massa do bloco é 3 kg. E o da força F2 igual a 50 newtons. Considere a intensidade da força F1 em newtons equivale a... Então vamos lá, gente. Vamos calcular isso aí. Primeira coisa, ó. Percorro 20 metros em 4 segundos partindo do repouso. Tá? Se eu partir do repouso, significa que a minha velocidade inicial vale 0. Legal. Dá para calcular a minha velocidade final. Dá para calcular a velocidade final. Dá. Dá para calcular a minha aceleração? Também dá para calcular a minha aceleração. Tá? Então vamos botar os dados aqui para a gente ver o que a gente vai precisar calcular. Porque para calcular a força 2, eu vou precisar da aceleração do bloco. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, para eu não me perder, vamos colocar os dados aqui. Ele me disse que a velocidade inicial dele é 0, porque ele partiu do repouso. Então, 0 metros por segundo. Que a distância percorrida foi de 20 metros. Que o tempo gasto foi de 4 segundos. Ok? Que a massa dele é 3 quilos. E que F2 vale 50 newtons. Pergunta quanto vale F1. Beleza. Então vamos lá, ó. Primeira coisa, eu preciso para calcular F2 e F1, eu preciso da minha aceleração. Porque eu vou ter que trabalhar com força resultante, massa, vezes aceleração. Já que está uma para cada lado, eu vou botar F1 menos F2 igual a m vezes a e vou continuar. Então eu preciso da aceleração. Para calcular a minha aceleração, eu preciso da primeira parte do problema. Ok? Que é aquela parte lá de cima, que é a parte da cinemática pura. V0, ΔS e T. Legal. Como é que eu vou calcular a minha aceleração a partir daquilo ali? Eu tenho no movimento, se eu tenho aceleração, o meu movimento é uniformemente variado. Eu tenho V0 mais A vezes T. Eu sei que S é igual a S0 mais V0T mais A T ao quadrado sobre 2. E eu sei que V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS. Beleza, vamos lá. Eu preciso calcular a minha aceleração. Aqui em cima, para calcular a aceleração, eu tenho tempo? Tenho. Tenho V0? Tenho. Tenho a velocidade final? Não, então não dá para usar primeiro. Aqui embaixo, para calcular a aceleração, eu tenho a variação do espaço? Tenho. Tenho a velocidade inicial? Tenho. Tenho a velocidade final? De novo eu não tenho, não dá para calcular aqui. Aqui, a aceleração para calcular, eu tenho tempo? Tenho. Velocidade inicial, eu tenho? Também tenho. E S menos S0 não é a minha variação de espaço? Então eu também tenho. Então é essa equação aqui, a equação horária do espaço, que nós vamos calcular. Então, ó, S menos S0 é igual a V0 vezes T mais A T ao quadrado sobre 2. S menos S0, que é a nossa variação do espaço, vale 20. Velocidade inicial vale 0. Tempo vale 4. Mais A, 4 ao quadrado sobre 2. Beleza. 2 vezes 20, 40. 4 vezes 0 dá 0. Morreu isso aqui, morre. Ali dá 4 vezes 4. A ou 16A. Por que você deixou 4 vezes 4? Ah, porque é mais fácil eu fazer assim, ó. Mais fácil fazer isso. Agora eu preciso dividir 10 por 4. Quanto é
10 dividido por 4. 2,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza, achei a minha aceleração. O que eu vou fazer com ela agora? Voltar para cá. FR é igual a M vezes A. FR, qual é a massa? 3 vezes 2,5. 3 vezes 2,5 dá quanto, hein? 7,5. Beleza. Minha força resultante vale 7,5. Aí vem o detalhe. Porque ele me deu o seguinte, ó. F2 vale 50 e ele quer saber quanto vale F1. Então eu posso fazer F2 menos F1 igual a 7,5. Ou eu posso fazer F1 menos F2 igual a 7,5. Beleza? O que vai acontecer aqui? Tem um detalhe muito bonitinho aí que está acontecendo. Tá? Dependendo do referencial que você pegue aqui, você vai alterar o que o exercício já te deu. O exercício te deu uma informação na figura. E quando eu falei no início da figura, eu não estava falando à toa. O exercício mostrou para você que o F2 é maior que o F1. Ele mostrou, está ali na tua cara. Pode não ser proporcional. Ele pode não ser, por exemplo, o tamanho desse cara aqui, que é quase o dobro desse aqui, pode não ser essa proporção de dobro, mas o F2 é maior do que o F1. Se ele é maior do que o F1, eu posso botar F1 menos F2 igual a um número positivo? Não posso. Eu não posso escolher essa. Eu tenho que escolher a equação de cima. Então eu tenho que 50 menos F1 é igual a 7,5. Troco esses dois carinhas aqui de lugar, ó. 50 menos 7,5 é igual a F1. F1 igual a 42,5 newtons. Se você vier aqui, ó, tá na letra B de bola. Se eu escolho a de baixo, que eu joguei fora, esse menos ia vir para cá como mais, ia dar 50 mais 7,5. Olha a letra A aqui, ó, para te dar uma banda. 57,5. Tu ia tomar uma banda, de bobeira, numa questão que estava aqui, ó, na cara que o F2 é maior do que o F1, gente. Então preste atenção nesses detalhezinhos. São pequenos, tá? Mas podem te derrubar, beleza? No fundo, essa questão é basicamente uma questão de cinemática. Movimento uniformemente variado. Porque aqui embaixo a gente só usa a equaçãozinha básica de dinâmica. Beleza? Vamos lá. Continuando. Em um estudo sobre fenômenos térmicos foram avaliados 4 objetos distintos, cujos valores de massa m, de quantidade de calor Q, de variação de temperatura Δθ estão apresentados na tabela abaixo. Então está aqui a nossa tabela. Objeto 1, 20 gramas, 100 calorias, 10 graus Celsius. Objeto 2, 30 gramas, 120 calorias, 20 graus Celsius. Objeto 3, 60 gramas, 150 calorias, 10 graus Celsius. Objeto 4, 40 gramas, 180 calorias, 15 graus Celsius. Com base nesses dados aqui, o objeto com maior calor específico está identificado pelo seguinte número. Então, eu preciso calcular o meu calor específico. Beleza. Então, vamos lá. Como é que eu calculo calor específico? Né? A primeira pergunta que a gente tem que fazer é essa. Como é que eu calculo o calor específico? Tá? E se é calor específico, já se supõe direto, né? A gente já sabe diretamente, que essas substâncias não mudaram de estado físico. Se elas não mudaram de estado físico, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. E o meu calor específico vai ser quantidade de calor dividido pela massa vezes a variação de temperatura. Então eu tenho que fazer essa conta das 4 substâncias. Tá? Então vamos lá.
Substância 1. Calor específico. Quantidade de calor, ele me deu que vale 100. Massa vale 20. E a variação de temperatura vale 10. Então, ó, corta 0 com 0, 0 com 0. Deu 1 sobre 2, que dá 0,5 calorias dividido por grama vezes graus Celsius. Segundo item. 120 calorias dividido por 30 vezes 20. Beleza. Olha aqui, ó. 0 morre com 0. 12 morre com 3. Aqui deu 4. 4 sobre 20. 4 sobre 20 dá 1 sobre 5, que é 0,2 caloria, grama, grau Celsius. Terceiro objeto. Calor específico. 150 dividido por 60 vezes 10. Corta 0 com 0. Deu 15 sobre 60. 15 sobre 60 dá 1 sobre 4, simplificando, que dá 0,25 caloria, grama, grau Celsius. E o último item, vamos lá, 180 dividido por 40 vezes 15. Vamos lá, ó. Corta 0 com 0. 18. 4 vezes 15 dá 60. E quanto é que dá essa simplificação aí? Tem que simplificar esse cara, né? 18 por 60. Corta por 6 e por 6. Dá 3 em cima. Embaixo dá 10. Então esse cara vai dar 0,3 ou 0,30 caloria, grama, grau Celsius. Aí a pergunta que ele fez: qual é o objeto que tem maior calor específico? Primeira conta que a gente fez. Não precisava nem ter feito o resto todo. Mas como é que a gente ia adivinhar? Só resolvendo, não tem outra opção. Tá? Então, resposta, letra A, objeto 1. Beleza? Continuando. Para aquecer a quantidade de massa M de uma substância, foram consumidas 1.450 calorias. A variação de seu calor específico C, em função da temperatura θ, está indicada no gráfico. O valor M em gramas equivale a... Então, olha aqui, ó. Eu tenho a minha quantidade de calor específico, de quantidade de caloria, 1.450. Aqui eu tenho um gráfico, calor específico, variação de temperatura. Sim? Então, se eu calcular a área dessa minha figura aqui, eu vou ter exatamente a resposta do C vezes o Δθ. Beleza? Então, olha aqui, se eu quero saber a massa, aí eu tenho QMC Δθ e eu tenho C Δθ já no gráfico. Para eu calcular o M, é só passar esses dois caras para lá e dividir. Ok? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é pegar esse valor de 1.450 e dividir pela área da minha figura. Então, vou calcular a área da minha figura, pegar o 1.450, dividir por esse valor que a gente achou, e a gente vai achar a resposta. Tá? Vamos lá, ó. Vou trocar essa fórmula aqui e vamos isolar nossa massa, que é o que a gente quer saber. Massa é quantidade de calor dividido pela calor específico, variação de temperatura. E nós vimos aqui no gráfico que calor específico e temperatura. Então a área daquela minha figura vai ser igual a C vezes Δθ. Aquela figura ali a gente tem a qual, gente? Que figura é aquela ali?
Dá para tu falar que figura é essa aqui de cara, assim, resolver ela? Você tem que partir essa figura em duas. Eu posso falar que essa figura aqui, ó, bonita que está aqui, ela é um trapézio, assim, de cara? Eu posso falar que ela é um trapézio? Não posso. Eu não posso falar que ela... Tá faltando um pedaço para ela ser um trapézio, tá? Mas eu posso falar que essa primeira parte aqui, ó, é um trapézio. E essa aqui, um retângulo. Então é só somar a área desse trapézio com esse retângulo. Então é isso que a gente vai fazer. Calcular a área desse trapézio aqui e a área desse retângulo aqui. Posso fazer de outro jeito? Claro que eu posso. Eu posso calcular a área desse grandão e diminuir a área desse pequenininho aqui, ó. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, ok? Então primeiro eu vou fazer as duas figuras que estão na nossa cara. Esse trapézio e esse retângulo. Então vamos lá. Primeiro o trapézio. Base maior 0,25. Base menor 0,20. Então ó, nós vamos ter 0,25 mais 0,20 que multiplica a altura do nosso trapézio, ó, 20. Tudo isso dividido por 2. Beleza, quanto é que dá isso aqui? 0,25 mais 0,2. 0,45. 20 dividido por 2, 10. Resposta, 4,5. Área do retângulo agora. A outra área vai ser base, que dá 40, vezes a minha altura, que é o 0,25. Quanto é 40 vezes 0,25? Corta 0, aqui, ó, passa a vírgulazinha para cada 2,5. 2,5 vezes 4 dá... A gente acabou de fazer essa conta. Vocês lembram que a gente acabou de fazer essa conta? Que dá 10? A gente fez ao contrário. Tá? Então a nossa área dá 4,5 mais 10, que dá 14,5 C vezes delta θ. 1.450, que é a minha quantidade de calor, dividido por 14,5. Quanto é que vai dar isso aí? Repara aqui, ó, esse número aqui é praticamente igual a esse cara aqui, só tem uma vírgula atrapalhando ali só. Sim? Só tem uma vírgulazinha atrapalhando. Então significa que esse cara aqui, ó, se eu multiplicar em cima e embaixo por 10, vai ficar 1.450,145. Agora estão iguais, eu posso mandar eles embora. Aqui fica 1. Resposta, 100 gramas. Letra B. Só para tirar a prova real. Eu falei que podia fazer de outro jeito. Base total lá, ó, 60. Vezes 0,25, que dá 6 vezes 2,5. 6 vezes 2 dá 12, metade de 6 dá 3, a resposta disso aqui vale 15. Beleza. Aquele triângulozinho lá, eu tenho que a base do triângulozinho é 0,05. A altura do triângulo vale 20. Divide isso por 2. Isso aqui dá 10. 10 vezes 0,05 dá 0,5. Diminui. 15 menos 0,5 dá 14,5. E olha lá, mesma coisa. Então você podia calcular a área assim, ou calcular a área somando. Normalmente a gente acha assim mais fácil. Tá? Porque é mais fácil para o nosso cérebro somar coisas do que subtrair coisas. Tá? Mas a matemática, vários exercícios de geometria plana, a gente faz assim, arrancando pedaços da figura, não é isso? Então você pode fazer desse modo também, gente. É só escolher, tá? Não tem dificuldade não, beleza? Mais umzinho, tá? O gráfico abaixo indica a variação da aceleração de um corpo inicialmente em repouso e da força F que atua sobre ele. Então nós temos um gráfico, força e aceleração, beleza? Quando a velocidade do corpo é de 10, sua quantidade de movimento, kg por metro por segundo, corresponde a...
Ixi, caramba, como é que eu vou fazer esse troço aí? Como é que eu vou pensar em resolver isso aí? Vamos lá, ó. Só para recordar conhecimento, beleza? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade, tá? Ele já me deu a velocidade do cara, vale 10. Então só preciso saber da massa. A única informação que está faltando para eu resolver a quantidade de movimento é a minha massa. É a minha massa. E ele me deu um gráfico que força e aceleração. Qual é a única coisa constante ali num corpo que está sendo acelerado? A massa dele, a massa do corpo não vai modificar. Então eu posso pegar qualquer um ponto desse corpo aqui, então eu posso pegar esse ponto aqui ou esse ponto aqui, tanto faz, para calcular a minha massa como força é igual a massa vezes aceleração. Pegar o ponto mais alto, 12,4, a minha força vale 12, massa eu não sei, a minha aceleração vale 4. M, 12 dividido por 4, que dá 3 quilos. Voltando para a nossa fórmula, quantidade de movimento, 3 vezes a velocidade que ele me deu, que vale 10. Quanto é 3 vezes 10, gente? 30 quilos metros por segundo. Poxa, professor, mas se eu tivesse escolhido o outro ponto, qual é a diferença? M vezes A. 6 é igual a M, 2. Passo 2 dividindo. 6 dividido por 2 que dá 3 quilos também, ó. Tem que dar. É uma linha reta, é um gráfico linear. A resposta é sempre a mesma. A massa não modifica, beleza? Então, gente, para pensar. Todas essas questões que nós fizemos aqui, todas elas são da UERJ. Todas elas são da UERJ. Olha o nível da prova da UERJ. Se a gente se dedicar, se empenhar, praticar, exercitar, a UERJ está no papo. Tá? A UERJ está no papo para vocês. Então só depende de vocês, beleza? Então, ó, foquem no estudo, não desanimem nesse período de quarentena, tá? A gente só está distante, as aulas continuam sendo dadas, o monitoramento está sendo feito, tá? Não deixe de entrar lá no Classroom para poder tirar a dúvida de vocês, tá bom? Na sala de aula virtual, para poder tirar a dúvida de vocês, fazer as atividades. Eu vou deixar para vocês, tá? Uma atividadezinha, gente, lá para vocês fazerem, os exercíciozinhos que eu vou escolher, eu vou deixar lá para vocês fazerem, beleza? Que eu consigo acompanhar quem realmente está fazendo, tá? E não deixa depois de vocês assistirem a aula, colocar o nomezinho de vocês lá bonitinho, lá no final do comentário, tá? E ó, tira o pijaminha, vamos estudar, beleza? E tinha mais uma. Tinha esquecido dessa, ó, mais uma. Mas é fácil, rapidinho essa. Com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus. Na escala Kelvin, qual o valor da temperatura, gente? É só transformar de Celsius para Kelvin. Como é que eu faço essa transformação de Celsius para Kelvin? Vou nem apagar o quadro. C é igual a K menos 273. Passa para lá somando. K é igual a 250 mais 273. K vai ser igual a quanto? 523 kelvins. Resposta letra D. Falei que essa era fácil. Tá? Essa questãozinha aqui, ela vem agora, sabe aonde? Naquela parte inicial da prova da UERJ. Que eles contam uma historinha, um textozinho bonitinho, e coloca lá uma questãozinha de física, 2 de matemática, ou 1 de matemática. As questões são sempre bem tranquilas, é para te iniciar, para te tirar a atenção da prova. Essa questão vem ali, beleza? Agora acabou. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês, até a próxima, tá? Fiquem com Deus.